queridos irmãos e irmãs em Cristo. Quero saudar e acolher com muita alegria vocês em mais um de nossos cultos. Um culto em que nós queremos nos achegar à presença de Deus, ouvir a sua palavra, buscar o seu consolo e o seu conselho. Eu quero trazer como um versículo de saudação do Salmo 27, versículo 1. O Senhor Deus é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Com essas palavras que falam de Deus como uma luz que afasta todo o medo, nós somos saudados e saudadas a este culto que nós realizamos em nome de Deus, que separou luz de trevas, em nome de Cristo, estrela da manhã, e em nome do Espírito Santo, que ilumina a nossa vida e o entendimento da palavra de Deus. Amém. Ao nosso Deus, queremos elevar as nossas súplicas em favor do mundo em que nós vivemos. Clamamos a Deus para que Deus ouça o clamor do seu povo que sofre violências, injustiças, por todas aquelas pessoas vítimas da violência no trânsito, por todas as pessoas vítimas de guerras e catástrofes naturais, por todas as pessoas e famílias atingidas pela pandemia por Covid, seja porque tiveram sua saúde afetada, seja porque perderam seu emprego ou porque sua pequena empresa familiar faliu. Elevamos a Deus o nosso clamor por todas as pessoas que buscam essa casa santa com humildade e desejos de servir a Deus. Clamemos ao Senhor para que Deus tenha piedade e ouça o clamor e o grito e o lamento de todas aquelas pessoas que hoje estão desanimadas na fé. Deus, escuta o clamor do teu povo. Amém. A palavra bíblica do salmista no Salmo 37, versos 5 e 6 é um acalanto para nós, depois das súplicas. Ela nos diz: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Palavras que nos dizem que o amor de Deus nos acolhe e nos ilumina a vida. Queridos irmãos e irmãs, vamos orar ao nosso Deus. Eterno e bondoso Deus, nós queremos pedir que Tu estejas conosco,
que Tu nos abençoes nesta manhã, nesse dia de culto, e a qualquer momento que nós acessarmos este canal e este culto, para que através da palavra que será anunciada, para que através do tema que será trabalhado agora, nós possamos ser lembrados e lembradas do Teu amor por nós. Deus, nós que somos um só povo, unidos e unidas por Jesus Cristo, nós te pedimos, dá-nos com abundância o Espírito Santo, para que o coração esteja aberto e seja iluminado pelo tema que será tratado no nosso culto. Nós pedimos isso por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós neste momento. Amém. Querido irmão, querida irmã em Cristo, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já teve medo do escuro? Pois eu sim, eu sempre tive muito medo do escuro. Quando eu era criança, imaginava monstros saindo debaixo da cama à noite. Se eu tivesse alguma tarefa para realizar do lado de fora da casa, então meus cabelos e a nuca ficavam arrepiados de medo, como se de repente, do meio da escuridão, uma fera fosse pular em cima de mim. Naqueles momentos de medo, uma visão salvadora era minha mãe, com a lanterna de mão, olhando embaixo da cama e me mostrando que ali não tinha monstro nenhum. Ou se eu estivesse do lado de fora da casa, eu ficava olhando para a janela ou para a luz pela fresta da porta e terminava logo a minha tarefa para voltar correndo para o abrigo da luz. Ainda hoje, a escuridão me deixa desconfortável. Eu lembro que em muitas comunidades onde eu trabalhei, algumas famílias deixavam velas acesas na janela ou uma luz na varanda ou na sala para orientar aquele familiar que estava caçando, pescando ou retornando para casa à noite, para que essa pessoa não se sentisse desamparada ou solitária. E muitas vezes essas luzes e velas eram deixadas para mim, quando eu voltava dos trabalhos ministeriais à noite, para que eu pudesse me sentir amparada, protegida e cuidada. Depois, com o tempo, eu descobri que esse medo que muitas pessoas temos do escuro, na verdade é uma herança de nossos povos ancestrais, que não tinham a proteção da luz elétrica,
para os quais o perigo da noite, o perigo do escuro era real. Eles se abrigavam e se protegiam ao redor de fogueiras, mas sempre tinham medo de serem atacados por feras selvagens ou até mesmo por povos inimigos. Sabem, o povo de Israel também tem essa relação com luz e escuridão. Você pode imaginar este povo que no início era composto por grandes tribos e famílias nômades, abrigados e abrigadas ao redor de enormes fogueiras. Para essas pessoas não havia a possibilidade da proteção da luz elétrica ou de uma lanterna. Havia a noite vasta e linda, o céu estrelado, a lua esplendorosa, mas também os perigos da escuridão, os animais selvagens, povos inimigos e tudo aquilo que ameaçava a integridade da vida das pessoas. Eles se reuniam ao redor de fogueiras, se protegiam e se aqueciam, mas também se orientavam pela luz, acendiam tochas nas frentes das tendas ou das casas, andavam em grupos se necessário com lamparinas a óleo, iluminando o caminho e vencendo a escuridão. Para este povo, cuja vida era regulada pelo dia e pela noite, pelas chuvas e pelas secas, a falta de luz solar ou a falta da luz das chamas simbolizava a falta de proteção, abandono e tudo aquilo que ameaçava a integridade da vida. Também, da mesma forma, a luz da fogueira ou as tochas, ou o romper do dia, com as primeiras luzes da manhã, significava uma vitória sobre todos os elementos e seres que habitavam a escuridão e contra os quais o povo não tinha proteção nenhuma. A escuridão, as trevas, também representavam aquele espaço onde a maldade, a corrupção e a injustiça eram planejadas e executadas. Quando as pessoas não podiam se proteger, feras selvagens, às vezes como uma pequena e mortal aranha, davam seu bote, assaltantes faziam a tocaia e governantes corruptos planejavam meios de lucrar cada vez mais à custa do sofrimento das pessoas mais fragilizadas do seu tempo. Em Miqueias, capítulo 2, versículo 1, podemos ler o seguinte relato: Ai daqueles que ficam acordados à noite, planejando a maldade, vocês que se levantam pela manhã para executar seus projetos, vocês têm poder e por isso fazem o que querem. A escuridão da noite é símbolo do espaço onde a maldade e a corrupção são planejadas e executadas. Por outro lado, ao longo da Bíblia, muitas vezes se fala da luz. A luz que é símbolo da salvação, da justiça de Deus, da verdade, do caminho de pessoas justas. Quando Deus liberta seu povo da escravidão do Egito, numa jornada narrada no livro de Êxodo, Deus proveu uma coluna de fogo à noite para guiar e proteger o seu povo. Na Bíblia, Jesus é a luz, luz que rompe as trevas do medo, da mentira, da injustiça, da corrupção que explorava os pequeninos e pequeninas do reino de Deus. Luz que, assim como o sol ao amanhecer, alcança toda a nossa vida e a vida toda. Assim escreve o evangelista no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida. Ora, crer em Jesus significava e significa não reproduzir tudo aquilo que a escuridão representa, desde o desamparo, o medo, até a mentira, a injustiça e a corrupção. É uma confissão de fé que acontece não apenas com palavras, mas com viver, falar, agir, pensar. Pois se Jesus é a luz, é a estrela da manhã que lança fora todo o medo e a maldade, o que somos nós então? Vejamos o texto de Mateus 5, 14 e 16, e ali diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do cesto. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante das pessoas, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja só, gente querida, que novidade maravilhosa! Em um tempo de escuridão total, à noite, em que a luz representava proteção, defesa, cuidado, nós, as pessoas, aquelas amadas por Cristo, somos chamadas de luz. Luz para iluminar todas as pessoas da casa, como diz o Evangelho, mas também muitas outras, para que sejam vistas as boas obras de Deus, e assim em justiça e verdade, Deus seja glorificado. Se olharmos para o mundo que nos cerca, certamente vamos reconhecer entre nós sinais que são identificados com as trevas, com a noite, pessoas e realidades tão abatidos e abatidas pela extrema fragilidade social, onde a injustiça, a corrupção e a maldade são praticadas sem nenhum pudor e produzem medo, sofrimento e desespero. Pois é para essas realidades que nós, pessoas que creem e confiam em Jesus como nosso Salvador e nossa luz, precisamos também ser luz. Lembremos do nosso batismo, que nos torna pessoas participantes do reino inaugurado em Cristo, nosso sol da graça, nossa luz do amor. Somos como pequenas velas, talvez, mas a luz que irradia de nós, através do amor de Cristo, é um farol na escuridão. É como as salas e varandas iluminadas, como as velas postas nas janelas, para guiar quem hoje está com medo, para quem hoje está sofrendo, para quem hoje necessita de conforto, aconchego, amparo, justiça e paz. Através de nós, de nosso pensar e agir, falar e também omitir, é que Cristo ilumina toda a realidade em que nós vivemos e mostra que o desejo de Deus é amor total, amor pleno, pleno de paz com justiça e vida sem medo. Gente querida, não sejamos pessoas tímidas ou descompromissadas. Não vamos nos esconder embaixo de cestos, nem ignorar o compromisso batismal. Deixemos que Deus nos coloque ali, onde a nossa presença é mais necessária. E aí, querido irmão, querida irmã, sejamos essa luz e que através de nós haja a paz desejada por Cristo e o nome de Deus possa ser louvado e glorificado, e que a paz de Deus, que está além de toda a compreensão humana, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.
acolhemos a esta pregação que nos falou sobre a luz que transforma, com o nosso testemunho de fé, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei
queremos interceder ao nosso Deus e também vamos compartilhar como palavra de intercessão um dos hinos mais conhecidos que fala sobre Jesus como luz deste mundo. Oremos ao nosso Deus. Eterno e amado Deus, chegamos na Tua presença e Te trazemos os pedidos do nosso coração. Olha para nós, Deus. Completa em nossa vida aquilo que nós mais temos necessidade. Tu que ouves o clamor que nós Te entregamos, mesmo no silêncio de nossos corações. Ouve e intercedemos pelas pessoas que estão hoje desempregadas, pelas pessoas que passam por aflições, por aquelas que estão enfermas, entristecidas, enlutadas ou angustiadas. Ilumina a vida de cada uma dessas pessoas com a Tua presença que dá coragem. Também Te agradecemos, Deus, por todas as dádivas da vida, pelo lar, pela família, pelo alimento, e queremos pedir que Tu se conosco para que nós sejamos sempre pessoas gratas a Ti por todo o bem que Tu nos fazes. Queremos interceder pelo mundo em que nós vivemos, pelas autoridades que nos governam, para que possam fazer de acordo com a Tua justiça, para que haja paz entre o Teu povo. Também, Deus, nós queremos agora orar e entregar a Ti as palavras que uma vez nós cantamos neste templo e que hoje estão para nós como um momento de oração e de prece. Sol da graça, luz do amor, da justiça o resplendor, vem ao povo Teu raiar, toda a terra iluminar. Ó, vem, Senhor. Cristo, vem nos despertar, os seguros abalar. Glorifica o Teu poder, faze o Teu amor vencer. Ó, vem, Senhor. Vê a desunião, Senhor, Tua grei, ó bom pastor, separada em dispersão, só em Ti terá união. Ó, vem, Senhor. Eis os povos a clamar, o Teu reino a esperar, toda a terra em trevas jaz, aguardando a Tua paz. Ó, vem, Senhor. Aos obreiros dá poder, faze-os pela fé vencer, abençoa a pregação, fortalece a comunhão. Ó, vem, Senhor. Tua luz nos faz ver, que sintamos Teu poder, faze-nos em fé lutar, o inimigo derrotar. Ó, vem, Senhor. Toda a santa multidão rende glória e adoração ao triuno e eterno Deus, dão louvor à terra e os céus. Amém, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar,
Rogamos a bênção que vem de Deus, a bênção que ilumina a nossa vida, a bênção que lança luz sobre toda a escuridão que hoje nos amedronta, nos angustia, tira a nossa paz, a bênção que nos acompanha hoje, nesse dia e ao longo do resto da nossa vida. Assim, recebam todos e todas a bênção que vem de Deus. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos todos e todas, na luz de nosso Deus, vamos transformar com o amor de Cristo o mundo em que nós vivemos. Vamos na paz do Senhor. Amém.